Olá pessoal, tudo bem? Shalom a todos. Hoje nós vamos comentar esse vídeo que se trata de uma possível greve dos caminhoneiros. Preste atenção por gentileza, coloquei no modo rápido para não tomar muito tempo de vocês. Vamos lá pessoal, olha só, preste atenção. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É a informação que a gente conseguiu apurar, então a gente vai ir atrás desse assunto, que é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento é atribuído como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Os detalhes ao vivo com o nosso repórter. Aquilo que eu sempre comento com vocês, tá pessoal? Inclusive eu comentei no vídeo anterior falando ali de uma possível falta de diesel em relação aos produtores agrícolas que foram relatados ali pelos mesmos, tá pessoal? Então é aquilo, ninguém está querendo trazer nenhum tipo de sensacionalismo, alarmismo e etc. Mas a gente tem que analisar o que realmente está acontecendo no mundo. E a gente sabe que o Brasil ele não digamos assim, um indivíduo que tem uma autoprodução em relação a diesel, tá pessoal? E assim, a gente sabe que o Brasil também ele tem uma alta carga tributária em cima aí dos combustíveis, inclusive do diesel, que ele já teve um reajuste aí pelo governo federal, tá pessoal? Então assim, não é questão de alarmismo, sensacionalismo, não estou dando data aqui para vocês como tá ali escrito no vídeo, tá pessoal? Deve começar em tal dia, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês é um cenário que ele está se formando e nós devemos estar preparados, pelo menos com informações, tá pessoal? Tá? Se você tem condições ali para estar abastecendo o seu carro, estar abastecendo ali o seu caminhão e etc, faça isso, tá? A gente sempre tem que trabalhar com a prevenção. Eu sempre falo isso para vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Tá? Trabalhe sempre com a prevenção. Não seja uma pessoa desesperada. Não seja uma pessoa despreparada. Faça aquilo que está dentro das suas condições. Né? Porque a gente sabe que muitos dos brasileiros e as pessoas que acompanham o canal, eu mesmo estou na batalha no dia a dia, como vocês, nós sabemos que não são todas as pessoas que têm condições de se preparar, tá, pessoal? Então, aquilo que eu falo, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, eu quero dar curso do Apocalipse, eu quero dar para você aí um acesso exclusivo ao meu canal que custa R$ 500, né? Aqui não, a gente sempre fala a realidade para vocês e mostra que você deve estar preparado ou preparada para todos os cenários de uma enchente, de um apagão que pode acontecer aí na sua cidade decorrente aí de uma tempestade, de coisas ali que pode acontecer ali no seu dia a dia, tá, pessoal? Beleza? E em relação, a gente já vivenciou isso, se eu não me engano, lá em 2018, 2019, não me lembro, ali no governo do Michel Temer, né? Aonde os postos de gasolina eles ficaram sem combustíveis. Né? Então, assim, a gente já vivenciou isso, a gente viu filas quilométricas de pessoas tentando abastecer. Então, esse cenário ele já foi condicionado no Brasil, tá, pessoal? Ele já foi condicionado no Brasil. Logicamente, teve ali pessoas que se aproveitou dessa situação, começou a cobrar ali R$ 10 o litro da gasolina em diversos estados aí do Brasil, como já está fazendo ou estão fazendo aí em vários estados do Brasil, cobrando já o diesel a R$ 9 o litro e etc. Tá? Então, isso já está acontecendo. Né? Então, assim, é lamentável a situação, né, que o mundo está vivendo e essas consequências, né, elas vão chegar no Brasil, porque o Brasil ele não um produtor nato de diesel. Tá? Pois bem, vamos lá. Lucas Carvalho. Oi, Lucas. Passa um pouco para quem está nos assistindo. O movimento de caminhoneiros, gente, ele nunca é muito organizado. Não existe uma liderança nacional que vai chamar e o Brasil inteiro vai atender. Mas ele vai se disseminando, às vezes, muito rápido, por contatos de zap. Então, o Brasil já assistiu isso algumas vezes, infelizmente. A gente sabe, pessoal, que essas lideranças, elas são, na verdade, digamos assim, um cavalo de Troia, tá? Porque elas estão alinhadas com os governantes, tá? A gente viu isso acontecer como eu falei para vocês, na última
greve dos caminhoneiros que aconteceu aqui no Brasil, né? Aquela greve mesmo, não estou falando uma que começou, depois nem se iniciou ali direito, tal, etc. Aquela greve que aconteceu no governo do Michel Temer, tá, pessoal? A gente viu que oportunistas se infiltraram ali no meio dos caminhoneiros que realmente estavam fazendo greve, começaram a disseminar ali informações que os caminhoneiros não estavam deixando as ambulâncias passarem, que não estavam deixando ali alimentos perecíveis passarem, medicamentos, pessoas que precisavam fazer determinados tratamentos e etc. Então a gente sabe que essas informações elas foram disseminadas aí no meio dos caminhoneiros e aí eram justificativas para que a polícia, né, começasse a fazer ali determinadas coisas para desmantelar aí essa greve, tá? Então a gente sabe que essa questão de liderança, tem uma liderança ali que ela realmente representa os caminhoneiros, a gente sabe que na maioria das vezes quando envolve os políticos, tá, pessoal? Quando envolve o governo, a gente sabe que o negócio não vai para frente, tá, pessoal? Ok? Pois bem, sempre tem um infiltrado. A gente precisa ficar olhando os primeiros sinais e monitorando, e é isso que a gente vai fazer para vocês aqui no SBT News. Conta, Lucas. Oi, Raquel, e você tem toda a razão, a gente não está aqui para fazer nenhum tipo de alarde, mas é isso, a gente está monitorando, até porque foi essa liderança quem disse que essa articulação está em curso. A própria liderança diz que os sindicatos, enfim, os representantes dos caminhoneiros, eles, 95% desse total já concorda que o movimento deve acontecer na quinta-feira, então é claro que a gente vai ficar de olho. Mas a reivindicação principal é por conta do aumento no valor do diesel. A Petrobras anunciou esse acréscimo de 32 centavos por litro às distribuidoras, um dia depois do governo federal ter zerado o PIS/COFINS, com o objetivo de tentar evitar que o consumidor pagasse essa conta. Então, os caminhoneiros dizem que, ainda que o governo federal tenha feito esse anúncio, tenha também dado subvenção, o caminhoneiro tem realmente arcado com consequências muito grandes, isso é o que a entidade diz. Então, eles acreditam, inclusive, que o movimento pode ganhar a força semelhante à de 2018, e aí seria um problema, porque você se lembra bem que em 2018, quando os caminhoneiros cruzaram os braços, nós tivemos aí desabastecimento de alimentos, de combustível, foi realmente uma situação caótica. Então, a gente vai observar o movimento aí nesse... O que nós estamos fazendo aqui no canal, tá, pessoal, é monitorar também esse movimento, monitorar esse cenário que nós estamos vivenciando aí de conflitos lá no Oriente Médio, de conflitos ali também na Europa, entre Ucrânia e Rússia, Israel, Irã, Estados Unidos, é o que nós estamos fazendo aqui no canal. E que eu falo aqui para vocês são informações que vocês não vão vivenciar nas mídias tradicionais, pessoal. A mídia tradicional, ela não vai falar, vai lá nos postos de gasolina e abastece seu carro. Tá? Ela não vai falar isso, tem ali na sua casa estoque de alimentos, tem ali na sua casa uma lanterna caso aconteça um apagão, né? Então são detalhes, são informações, pessoal, que você tem que obter para que você não seja pego de surpresa. Isso não é sensacionalismo, isso não é alarmismo, né? Eu não estou querendo angariar inscritos aqui no canal, vocês sabem a batalha que eu já venho vivenciando aqui na plataforma do YouTube há muito tempo, tá, pessoal? Há muito tempo mesmo. Então aqui eu não tô pelo dinheiro aqui da plataforma, né? Vocês sabem muito bem disso, tá, pessoal? Mas assim, o que eu quero passar aqui para vocês é que realmente nós temos que estar preparado, né? Ou preparados, no caso, para todos os cenários que estão sendo condicionados não somente no Brasil, mas também no mundo todo, tá, pessoal? E aquilo, Gustavo, eu não tenho como fazer algumas orientações que você está passando para mim. Cara, faça aquilo que está dentro das suas possibilidades. Não precisa, sei lá, vou vender o meu carro para mim fazer aquilo que o Gustavo falou para mim. Faça aquilo que está dentro das suas possibilidades. Eu vou largar meu emprego, vou correr para o meio do mato. Ninguém está falando para você fazer isso. Só estou falando o seguinte, siga sempre as orientações que logicamente cabe, né, que você concorda, tá? E aquilo que está dentro das suas condições, faça. Né? Se até as mídias tradicionais elas estão sempre ali monitorando esse cenário, lógico, elas condicionam todo o cenário, né? Mas olha a informação que ela repassa para nós, nós estamos monitorando o cenário. Se até esses indivíduos que são um mecanismo, digamos assim, que eles têm o poder de influenciar as massas e eles estão repassando essa informação, ou seja, você tem que sempre estar ligado no cenário
que está se formando ao seu derredor, tá? E desconsidere essa data aqui, tá, pessoal? Desconsidere essa data, não foi eu que coloquei, tá? Foi um perfil lá do TikTok, esse vídeo eu retirei do TikTok, tá, pessoal? Eu sempre falo aqui para vocês, não não leve em conta as datas que são passadas para vocês, tá? Porque a gente não sabe se realmente essa greve ela vai ter uma força, ela vai ganhar uma força, né? Até mesmo o rapaz colocou o vídeo aqui, ó, ele coloca, deve começar, deve, não é certeza de nada, tá, pessoal? Não é certeza de nada, mas aquilo que eu falo, o cenário, como as coisas nesse exato momento, elas estão se encaminhando, então a gente tem que ficar atentos, atentos mesmo, tá? Próximos dias, mas eles estão articulando para quinta-feira, portanto, dia 19, essa paralisação nacional, Raquel. Muito obrigada, Lucas Carvalho. Eu jogo agora direto para o Ranier Bragon para a gente conversar sobre esse assunto. Ranier, vamos precisar aguardar os próximos dias. O governo fez todo um pacote, toda uma engenharia muito complicada com subsídio, imposto de exportação, ali que os economistas, né, torcem o nariz, difícil de compreender, pode atrapalhar investimento, mas enfim, para tentar evitar greves, porque isso em ano eleitoral é nitroglicerina pura. Tanto é, Raquel, que aqui do lado, agora há pouco, ia haver uma entrevista coletiva do líder do PT, o Pedro Czai, justamente para anunciar medidas legislativas aí em relação ao preço dos combustíveis. Essa entrevista acabou sendo cancelada, mas eu falei com algumas pessoas ali do entorno da base governista e a preocupação é justamente essa, né? Uma greve de caminhoneiros, o aumento de preço das bombas, não só do diesel como da gasolina, isso é péssimo, é horrível aí para o governo em ano eleitoral. A gente lembra daquela grande greve de caminhoneiros que teve em 2018, paralisou ali boa parte do país aí, durante 10 dias e foi uma manifestação de grande impacto ali que não se resumia a combustíveis, né? Acabou afetando cadeia de alimentação e uma série de outras coisas que uma greve de caminhoneiros ela resulta. Então, por isso que eu falo aqui para vocês, vocês devem ter ali, quem tem condições, questão logística de espaço, questão financeira, precisa ser, né, um mercado ali dentro da sua casa, tá? Mas tem ali pelo menos o básico. Você viu o rapaz ali da reportagem falando, o jornalista ali falando, né? Foi uma cadeia ali que atingiu, né? Atingiu, na verdade, uma cadeia de vários setores. Você tá entendendo? Então, assim, não é só uma coisa, eu não vou ficar só sem dirigir. Eu não vou conseguir comprar comida, porque os alimentos eles não vão chegar nas prateleiras, caso isso aconteça, como aconteceu em 2018. A gente viu ali, cara, litros e litros de leite, por exemplo, sendo jogado fora ali no meio da rodovia. Né? Então, assim, são questões, são cenários que nós devemos sempre estar monitorando, avaliando o cenário que está se formando, pessoal. Ainda mais se todo, né, o conflito se intensificar ainda mais lá no Oriente Médio, nós devemos observar ainda mais, monitorar ainda mais, tá? Ok? Preocupação muito grande na base governista aqui no Congresso Nacional, inclusive em relação a essa possível greve e a esse aumento de preços, né? Argumentam que é preciso o governo e dizem que o governo vai adotar medidas mais duras aí contra distribuidoras. Vamos esperar para ver, Raquel. Aí o governo ele fica desesperado, como o jornalista falou ali, porque agora é ano de eleitoral, eleições e etc, né? Ele fica desesperado. E aí, no caso, a gente vê o governo tentando tomar medidas aí para tentar amenizar os danos. Mas essa questão dos caminhoneiros, como eu falei no outro vídeo, assim, as condições de trabalho para essas pessoas são terríveis. Né? Estradas ruins, altos impostos, não somente no diesel, né? Na questão de IPVA, a má remuneração que é passada para esses indivíduos, manutenção de caminhão, eixo não sei do que. São cobranças assim absurdas, tá, pessoal? Absurdas, tá? Que não incentiva a categoria continuar também no ramo, né? Ou investir ainda mais nesse ramo que é os caminhoneiros, pessoal. Né? Então, assim, fora a questão que eles ficam viajando, não é qualquer pessoa que tem, né, psicológico para isso, fora a questão de assaltos nas rodovias, né? Então tem diversas situações, adversidades, né, que inclusive está impactando ali, né, em pessoas
que querem estar entrando, por exemplo, para ser um profissional aí que leva que trabalha nesse meio aí dos caminhoneiros. Se eu não me engano, em 2014 tinha 4 milhões de caminhoneiros. Agora, os dados foram atualizados recentemente. Tem, se eu não me engano, agora 1 milhão. Olha a quantidade de caminhoneiros que deixou aí a profissão. Deve ter se aposentado, desistido, né, e etc. O governo, ele não incentiva, ele não ajuda, pessoal. Ele só toma essas medidas para não prejudicar ele. Tá? Então, assim, cara, um absurdo, um absurdo. Fora a questão de encargos trabalhistas, né? Cara, olha, um absurdo, pessoal. Um absurdo, tá? Aí a gente também tem algumas matérias aqui, né? Isso não é coisa da minha cabeça, não é coisa da cabeça do Luiz Gustavo, tá? Ó, governadores rejeitam pedido de Lula e não diminui ICMS de combustíveis e dizem que cortes não chegam ao consumidor. O governo federal anunciou isenção de impostos sobre o combustível diante da guerra no Irã, da escalada do preço do petróleo. Lula pediu boa vontade dos governadores para reduzir ICMS. Ninguém quer ajudar ninguém. Ninguém. Ah, eu estou ajudando o trabalhador, eu quero ver o trabalhador livre. Como que o cara vai ser livre se tem dezenas de impostos ferrando com o cara? Então, assim, nem vou ler a matéria aqui, mas não é coisa da minha cabeça, não é sensacionalismo, vocês estão vendo o cenário que está se formando, tá, pessoal? É o cenário que está se formando, não somente no Brasil, mas no mundo todo, tá? Ok? Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar hoje para vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo. Se você chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva aí no canal e ative todas as notificações, por gentileza. Compartilhem nos grupos de WhatsApp, Telegram, nas redes sociais com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essas informações possam chegar a mais irmãos, tá bom, pessoal? Dá uma força aí para nós, por gentileza, tá? E sempre faça suas pesquisas independentes, eu não sou o dono da verdade, estou aqui para agregar um pouco de informações junto a vocês, tá bom, pessoal? Ok? E eu sempre falo que a Bíblia, a palavra, sempre será a verdade absoluta, ela sempre vai nos manter conectados com o Pai e com seu Filho, Yahushua HaMashiach. Se vocês querem acessar o nosso canal lá no Telegram, o link está na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários, tá bom, pessoal? Acessa lá, que eu tenho postado diversas informações que, logicamente, a gente nem poderia estar postando aqui na plataforma do YouTube, em respeito sempre às diretrizes de comunidade da plataforma, tá bom? Beleza? Forte abraço a todos, shalom, até mais, tamo junto, abraço.